Olá, meus queridos, salve meus amados irmãos, com a paz do Senhor, amém? Eu estou aqui fazendo esse vídeo, como eu prometido, sobre as seitas e heresias dos tempos modernos, querendo abrir um pouco os olhos de vocês. E quero começar com um versículo, uma passagem do livro do Evangelho de Mateus 24, capítulo 24, versículo 24, que diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Cuidado, você que é escolhido, você que foi chamado. Muito cuidado, muito cuidado. Muito cuidado com o que te apresentam, o que dizem para você que é bom demais. Pois nada é bom demais. Hoje eu quero falar sobre uma religião baseada em dogmas falhos que se chama Adventista do Sétimo Dia. É uma heresia, uma seita, porque ela tem doutrinas que vão de encontro à palavra de Deus e tem segmentos que tem formas de doutrina, formas de segmento que vão totalmente de encontro àquilo que Jesus disse. Vou explicar um pouquinho quem são os adventistas. No princípio do século XVI, quando pouca ênfase era dada à segunda vinda de Cristo, um homem chamado Guilherme Williams Miller, pastor batista do estado de Nova York, nos Estados Unidos, dedicou-se a estudar este assunto, lendo uma passagem que diz lá em Daniel 8,14, Daniel capítulo 8, versículo 14, que diz assim: ele me disse, até 2.200 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Miller passou a fazer deste versículo o tema de uma grande controvérsia sobre os eventos futuros, sobre o que havia de acontecer. Sendo, presta atenção, aqui ele disse que a Bíblia revelava para ele, através dos estudos dele, ele conseguiu saber o que havia de acontecer, o que havia de se suceder no futuro. Sendo que a Bíblia vai dizer que só Deus tem poder, só Deus sabe todas as coisas, passado, presente e futuro. Miller calculou que cada um dos 2.300 dias da profecia de Daniel representava um ano. Miller tomou o regresso de Esdras do cativeiro no ano de 457 a.C. como ponto de partida para o cálculo de que Cristo voltaria à Terra em pessoa no ano de 1834. Essa previsão fora feita em 1818. Vamos ver se Miller estava certo. Vamos ver se Miller pode ser base para a nossa fé. Vamos ver se uma doutrina, uma religião criada por homens pode ser segmento para a nossa fé. Só um minutinho. Tão grande foi o impacto causado por essa revelação de Miller que muitos crentes vindos de diferentes igrejas doaram suas propriedades, abandonaram seus afazeres e se prepararam para receber o Senhor no dia 21 de março daquele ano. Olha para você ver aí. No dia aprazado chegou, mas o tão esperado acontecimento não aconteceu. Revisando, ou seja, ele já errou uma vez. Ele disse que revisou seus cálculos. Miller concluiu que havia errado por um ano, ou seja, anunciou que Cristo voltaria no dia 21 de março no ano seguinte.
ou seja, em 1844. Porém, ao chegar essa data, Miller e seus seguidores, em número aproximado de 100 mil pessoas, sofreram nova decepção. Uma vez mais, Miller fez novo cálculo, segundo o qual Cristo voltaria no dia 22 de outubro daquele mesmo ano. Porém, essa previsão falhou novamente. Mas olha que interessante, Miller, o homem que dizia ter traduzido Daniel 8, capítulo 8, errou 3 vezes a vinda de Cristo. Mas por que será que ele errou 3 vezes a vinda de Cristo? Eu vou te explicar numa passagem bíblica, lá em Mateus 24, versículo 36. Olha como a palavra de Deus é poderosa. Olha o que vai dizer. Porém, naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Ou seja, Miller era um Zé Mané. Miller era um causador de zoeira. Miller não sabia do que estava falando. Ou seja, Miller foi o principal fundador do Adventista do Sétimo Dia. Ou seja, Miller é fundamento para a sua fé? Pois a Bíblia diz que ninguém sabe o dia nem a hora da vida de Jesus. Apenas Deus. Miller disse que sabia, ou seja, ele disse que sabia, mas errou por 3 vezes. Ou seja, ele foi de encontro à Bíblia. Ou seja, é heresia. Não tem como ninguém saber do dia nem a hora em que Jesus voltará. Só que Miller, sabendo, já desistindo, talvez eu acho que ele leu Mateus 24:36, ele disse algo interessantíssimo. Ele deu prova de sinceridade, admitindo que ele estava errado. E ele deu a seguinte declaração, tem um livro que eu li ele, a História da Mensagem Adventista, na página 410, que diz assim: nunca devemos ter vergonha de confessar nossos erros abertamente. E aí, alguns anos depois, surgiram novas tendências. Não obstante Miller ter reconhecido seu erro em marcar o dia e a volta de Cristo pela interpretação da profecia, nem todos os seus seguidores estavam dispostos a abandonar essa mensagem. Dos muitos grupos que haviam seguido, 3 se uniram por forma uma nova igreja, baseada numa nova interpretação da mensagem de Miller. Ou seja, aí vai lá, Miller errou, confessou, aí lá vai um manezão, trouxa lá, vai e inventa de querer traduzir a mesma mensagem. Olha o que vai dar. Então, uma nova interpretação surgiu de uma revelação de Iran Edson, fervoroso discípulo e amigo de Miller. Segundo Edson, Miller não estava equivocado. Segundo Edson, através de uma revelação, olha como essa revelação está furada, não estava equivocado em relação à data da vinda de Cristo, mas sim em relação ao local. Olha que interessante o que a Bíblia vai dizer lá em Mateus 25 e 27. Mateus 20, capítulo 24, 25 e 27. Olha como é interessante. Diz assim: eis que eu vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserdes, eis que ele está lá no deserto, não saiais, ou seja, não vá. Ou eis que está no interior da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, local, também ninguém sabe local. Ninguém sabe hora, ninguém sabe dia e ninguém sabe local. Olha que interessante. E todo o fundamento do Adventista é baseado nisso. Olha, 2 pessoas que fundaram os Adventistas do Sétimo Dia, líderes, ou seja, se um líder falha, ele já perde um pouco da credibilidade dele. Agora, se ele falha com a palavra de Deus, ele perde totalmente a credibilidade. Não tem como você confiar em um líder que quer ir de encontro à palavra de Deus.
Isso chega a ser uma tragédia para quem conhece a palavra de Deus, né? E, no entanto, passou-se muito tempo e até o fim dos seus dias, em 20 de dezembro de 1849, Miller morreu. Anos posteriores da morte de Miller, nasceram outros três pessoas que refundaram, eles reveram as suas doutrinas, os seus erros, e tentaram corrigi-los com coisas também sem nenhum tipo de base. Joseph Bates, que observava o sábado e não o domingo, ou seja, daí vem Joseph Bates, adventista do sétimo dia. O segundo grupo dava muita ênfase aos dons espirituais, principalmente o de profecia, e tinha entre os seus membros a senhora Ellen Armon, mais tarde senhora White, que dizia ter o dom de profecia. Ao se unirem aos três grupos, cada um de sua contribuição para a nova igreja em formação. O primeiro é a revelação de Edson, com respeito ao santuário celestial. O segundo, o legalismo. E o terceiro grupo cooperou com a profetisa que por mais de meio século havia de exercer influência predominante na fundação do crescimento de uma nova igreja. Não obstante possuir uma nova esperança escatológica, o adventista do sétimo dia esboça uma doutrina pouco coerente com a revelação divina dada através das escrituras. Irmãos, é porque eu estou com esboço porque é muito grande. O negócio aqui é muito grande. A doutrina dos adventistas ela é imensa. Aí eu estou com um esboçozinho aqui, mas tá bom? E diz assim: eles têm como principal base de doutrina guardar o sábado. No entanto, que os adventistas do sétimo dia, todo o emprego deles, eles só trabalham de segunda a sexta, ou de domingo a sexta. Eles não trabalham sábado. Guardar o sábado é sem dúvida o principal ponto de controvérsia da doutrina do adventismo do sétimo dia. O propósito complemento do nome desta seita, sétimo dia, mostra quanta afinidade existe entre adventismo e o sábado. O adventismo ensina que o crente deve observar o sábado como dia de repouso e não o domingo. Crê que os que guardam o domingo aceitarão a marca da besta. Sobre o governo do anticristo, Ellen White ensina que a observância do sábado é o selo de Deus, enquanto o domingo será o selo do anticristo. Olha para você ver o que ela está falando, que isso é sério. Origem da doutrina sabática, que é o nome da doutrina do sábado do adventista do sétimo dia, é doutrina sabática. Já mostramos que dos três grupos que juntaram para formar o adventismo, o primeiro era liderado por Joseph Bates, que observava o sábado como dia semanal de descanso. Contudo, a observância do sábado como dia de repouso tomou força quando a senhora Ellen White começou a alegar ter recebido uma revelação segundo a qual Jesus, ela declarou que Jesus descobriu a arca do concerto e ela pôde ver dentro da tábua da lei, para sua surpresa, e quanto mandamento estaria no centro, rodeado de uma auréola de luz. Uma doutrina insustentável essa. Na Bíblia, temos 10 mandamentos registrados no livro de Êxodo, capítulo 20. O Novo Testamento ratifica apenas 9. Ellen White, a precursora dessa doutrina, disse que Jesus havia mostrado para ela tal coisa, dizendo que era para ela guardar o sábado, que o sábado era o seu dia sagrado e não sei o que e tal. Mas olha, presta atenção. Êxodo, capítulo 20, versículo, eu vou ler os 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do sábado para o santificar. Honra o teu pai e a tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás a mulher do próximo.
Olha o que a Bíblia vai dizer no Novo Testamento, que foi aonde Jesus é mais citado. Vós convertais ao Deus vivo, que fez os céus e a terra. Atos 14, versículo 15. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. 1 João 5, 21. Não jureis nem pelo céu, nem pela terra. Tiago 5, 12. Só que o quarto mandamento ele não tem no Novo Testamento. Não tem nada. Aí ele vai dizer assim, ó, filho, obedecer a vossos pais. No mandamento, honrar o teu pai e a tua mãe. No Novo Testamento, filho, obedeçais os vossos pais. Efésios 6:1. Não matarás. Romanos 13:9. Não adulterarás. Romanos 13:9. Não mintais uns aos outros. Colossenses 3, capítulo 9. Versículo 9. Não cobiçarás. Romanos 13:9. O Novo Testamento repete pelo menos, eu fiz algumas anotações só para você ver como essa doutrina ela é muito falha, ela é muito escrota. 50 vezes o dever de adorar somente a Deus, 12 vezes a advertência contra a idolatria, o Novo Testamento, 4 vezes a advertência para não tomar o nome do Senhor em vão, 6 vezes a advertência para o homicídio, eu li, vi e anotei. Todas essas, pode conferir, lê lá, de Mateus a Apocalipse. 12 vezes a advertência contra o adultério, 6 vezes a advertência contra o furto, 4 vezes a advertência contra o falso testemunho, ou seja, a mentira, e 9 vezes a advertência contra a cobiça. Não tem nada escrito sobre o sábado. Eu achei isso interessantíssimo. Em nenhum lugar do Novo Testamento, no entanto, é encontrado o mandamento de guardar o sábado. Olha como essa doutrina ela é muito falha. Essa doutrina ela é muito falha. Essa é uma das principais heresias que o Adventista do sétimo dia tem como segmento de fé. Eu tenho por fé o meu Jesus. Eu tenho por fundamento de fé o meu Jesus. Eu não estou debatendo religião. Eu estou dizendo o que a Bíblia diz sobre todas as religiões. Eu estou falando aqui o que a Bíblia diz sobre todas as religiões e segmentos, seitas e heresias do tempo moderno, do século XXI. São muitas. A doutrina do Adventista ela é enorme. Eu ainda irei falar, além do Adventista do sétimo dia, eu ainda irei falar sobre Testemunha de Jeová, sobre o catolicismo, sobre o espiritismo, sobre Umbanda, sobre Quimbanda, sobre o Candomblé, sobre a maçonaria, sobre... Vixe, são tantas, sobre o judaísmo. Nossa, são muitas. Os mormons. São muitas. Se eu falasse todas aqui... A Congregação Cristã do Brasil, Só Jesus, o Teosofismo, o comunismo marxista, o racionalismo cristão, o evolucionismo. São tantas seitas, tantas heresias que lançam hoje para tentar confundir a mente daqueles que são escolhidos. E eu vou falar de todos. E se você gostou dessa primeira parte, desculpe os erros, nos próximos vídeos eu vou melhorar bastante a qualidade dos vídeos. E me desculpe qualquer erro, me desculpe qualquer falha, me perdoe. Espero que vocês tenham aprendido. Vejam as passagens em que eu falei aqui. Pesquise na Bíblia, procure na Bíblia. Que eu tenho certeza que você vai achar tudo
o que está escrito aqui. E aí você vai poder um dia, quando chegarem te apresentando algo desse tipo, você vai ter conteúdo para poder, entendeu? Recusar aquilo e aceitar a verdadeira fé, que é a fé, essa fé. Isso aqui é o principal segmento de fé. Se não tiver fé no que está escrito aqui, se não entender e reconhecer e compreender o que a Bíblia diz, não tem como ser. Você será enganado, vou falar a verdade, você será enganado. Você estará em maus lençóis. Você estará entrando numa seita, em uma heresia e a caminho do inferno. Curte, comenta, dê sugestões, critiquem também. Eu estou aqui para isso. Critiquem. Coloquem, se você é adventista e quer debater, coloque as suas observações, a defesa, que eu tenho resposta para tudo do adventista. E fiquem, curte aí, curte aqui embaixo, vai estar um likezinho para você curtir, vai estar um joinha assim, ó. Curte lá, compartilha com seus amigos, compartilha esse conhecimento, compartilha esta revelação da verdade, porque a mentira tem enganado a muitos. E se você quiser mostrar esse vídeo diretamente para o adventista, pode ir, da mesma forma quando eu farei com os outros. Pode mostrar diretamente. Porque eu falo não pela minha boca. Eu falo com a autoridade da Bíblia, que é o meu segmento principal e primordial de fé. Amém? Fica com Deus, que Deus vos abençoe, vos dê paz e que Deus continue abrindo seus olhos. Amém? Tchau, tchau.